Olá, irmãos, tudo bom? Estamos aqui novamente em abibliavocê.com.br, continuando os nossos estudos sobre doutrinas batistas. Hoje nós vamos focar mais especificamente a introdução das doutrinas batistas que você pode encontrar no site batistas.com. Você vai entrar no site batista.com, vai ver lá nos links as doutrinas batistas e você pode ler ali enquanto nós vamos estudar essas doutrinas. Nós iniciamos essa série de vídeos tratando primeiro de algumas especificidades, definindo mais ou menos o que é doutrina e o que não seria doutrina e para que serve a doutrina. Agora nós vamos entrar especificamente nas doutrinas. Sendo que a introdução é interessante porque ela dá algumas noções básicas de em que se baseiam as doutrinas batistas, em que nós nos orientamos, nós nos alicerçamos para continuar crendo. Claro que são princípios, mas esses princípios não foram tirados do nada. Eles foram tirados da própria história da igreja, de alguns erros da igreja, de algumas falhas da igreja. E quando eu falo de igreja, eu falo de igreja de forma geral. Todas as igrejas em todas as épocas da história, digamos assim. Não falo de igreja como se fosse uma igreja melhor do que a outra, até porque isso seria contraditório com os princípios batistas. Falando nessa contradição, eu ouvi outro dia um pregador adepto da teologia da missão integral, que está muito na moda entre batistas, presbiterianos e outros evangélicos, dizer uma coisa que me preocupou muito. Ele disse o seguinte, que o movimento evangélico brasileiro vai fracassar. Mas ele não disse isso como uma previsão, ele disse isso como se fosse o objetivo dele, como se fosse o objetivo da teologia da missão integral. Aí me chama muita atenção isso quando ele começa a falar muito de outras coisas, falando de certos políticos de esquerda também, com certa simpatia, até com um tom de voz agradável falando daquilo e deixando algum tipo de conotação que venha a beneficiar a teologia da missão integral como se fosse a única igreja verdadeira, aquela que segue a teologia da missão integral. Isto é absurdo, isto é um crime, isto é um crime espiritual dizer uma coisa dessa. Ora, eu posso não concordar com a doutrina do meu irmão da Assembleia de Deus, e é meu direito e tenho essa liberdade de consciência segundo os princípios batistas e a doutrina batista. Ao mesmo tempo, eu também tenho que respeitar a consciência dele, mesmo que eu não concorde com a consciência dele. Então você vê que quando alguém vem da missão integral dizer uma coisa dessa, está mostrando uma coisa muito perigosa, porque é um tipo de teologia que espera que as outras igrejas que não estão seguindo o seu padrão de ensino, a elite que comanda esse tipo de padrão, venha a fracassar. É muito preocupante isso. Então eu quero só deixar essa reserva quanto a as igrejas que, ou melhor, os pastores que seguem essa teologia da missão integral por achar que é uma teologia muito intelectual, muito boa, mas não é não, é heresia também. E digo o seguinte, não é porque você pertence a uma igreja batista ou presbiteriana que você vai dizer que o outro irmão pentecostal ele é pior, porque é menos ético do que os batistas e presbiterianos ou metodistas, ou seja lá quem for. Não é bem assim. Sabe por quê? Porque a falta de ética entre nós tradicionais, ela simplesmente é muito mais elaborada, ela é muito mais sutil. Ela não aparece como aparece nas igrejas que têm um cunho mais popular. Então não venha com essa história de que só as igrejas mais populares, mais pentecostais, que têm essa ideia de serem uma igreja que não seja a verdadeira igreja de Cristo. Existe sim, dentro dessas igrejas, pessoas que querem servir a Deus e que precisam aprender como servir a Deus,
como entender melhor a Bíblia. E como que você ajuda essas pessoas? É falando mal da sua igreja, dizendo que na igreja delas tem que fracassar? Não, não é fazendo isso. Você vai ajudar essas pessoas fazendo pelo menos o que eu estou fazendo aqui, tentando ensinar alguma coisa de doutrina, alguma coisa sobre pregação, alguma coisa sobre como pesquisar a Bíblia, para que você possa, se é de uma igreja dessas, aprender e melhorar a sua igreja. Não quero que a sua igreja seja derrotada. Eu quero que a sua igreja vença, que ela seja cada vez melhor, mesmo que ela não venha a ser uma igreja batista. Então, para que ela seja uma igreja cada vez melhor e que venha contribuir para o reino de Deus, ela tem que ser uma igreja onde os irmãos tenham cuidado em se preparar. Então, cuidado com a teologia da missão integral, porque eles têm um cunho marxista declarado. E pelo que eu ouvi dessa pessoa, eles querem o fracasso do movimento evangélico brasileiro. Aliás, fala exatamente com esse ritmo, movimento evangélico brasileiro. Exatamente para fixar na mente das pessoas que existe a igreja e o movimento evangélico brasileiro. Ora, o que é um movimento, você não pode definir. Quando você diz que é um movimento evangélico, você está dizendo exatamente que são as igrejas evangélicas de um modo geral. Você diz que são os crentes de modo geral. Então, quando você diz que a igreja e os crentes têm que fracassar, desse movimento, você inclui a igreja como um todo. Outra coisa que essa pessoa falou é que uma igreja não pode reclamar porque está vindo violência no país, numa cidade onde não se tinha violência antes. Deve-se agradecer, porque a violência tem que ir para ali mesmo, para poder a igreja fazer o evangelismo. Ora, vamos raciocinar sobre essa ideia de minimização dos problemas que a esquerda tem causado no Brasil. Desculpa fazer essa digressão, mas eu tenho que fazer porque isso está atrapalhando o evangelho nas nossas igrejas, de um modo geral. Se uma pessoa chega e diz, a igreja tem que agradecer porque tem violência no seu bairro, porque você vai evangelizar, isso não é bem assim, meu irmão. Jesus disse, ide por todo mundo. Então, onde você está pode ser um lugar calmo, mas onde você vai pode não ser. E se você diz que onde a igreja está automaticamente vai chegar a alguma coisa ruim, você está fazendo uma propaganda negativa da igreja. As pessoas que estão em volta de uma vizinhança onde tem uma igreja vão começar a ter uma superstição e um preconceito contra a igreja, dizendo, para que eu quero uma igreja aqui porque a igreja atrai coisa ruim? Olha só, veja o que a teologia da missão integral ensina com os seus conceitos marxistas. Tomemos cuidado e vamos agora sim, para os princípios e doutrinas batistas, embora isso que eu tenha falado tenha a ver com os princípios e doutrinas batistas, especialmente em sua introdução. Dentro dos princípios e doutrinas batistas, eles se norteiam por algumas coisas muito interessantes. Uma dessas coisas que nós norteamos é a Bíblia como única regra de fé e prática. Durante a história da igreja, alguns grupos cristãos foram acrescentando, além da Bíblia, outros textos, algumas tradições, alguns comportamentos, alguns rituais, algumas coisas que não tinham nada a ver com as Escrituras. Vou dar um exemplo aqui que é histórico, que todo mundo conhece. Por exemplo, quando Lutero escreve as 95 teses, ele escreve aquelas teses especialmente chamando a atenção de certas coisas que a igreja que comandava na época fazia e que eram erradas de fato. E uma dessas coisas era cobrar por um perdão que viesse da liderança daquela igreja. Ora, isso aí não está na Bíblia em lugar nenhum, mas foi acrescentado à Bíblia durante o longo de um período histórico. Então nós podemos entender que nós batistas temos este zelo de ter a Bíblia como única regra de fé e prática, porque se acrescentarmos alguma coisa, quando acrescentamos, ou mesmo se tiramos, acabamos não aceitando a autoridade da Bíblia para todas as coisas, porque a Bíblia não fala de algumas coisas,
nós estamos agindo de forma errada. Ora, a Bíblia é a única regra de fé e prática no sentido do que ela diz e também do que ela não diz. Preste atenção, a Bíblia ela não está preocupada em dizer para você receitas de bolo, ou seja, usando uma linguagem de informática, um algoritmo, ou seja, faça isso, se der certo faça aquilo, se não faça aquilo outro. Não é isso que a Bíblia está preocupada em te ensinar. A Bíblia está preocupada em trazer para nós a reflexão sobre o sentido das coisas. Eu já falei isso em outro vídeo. Qual é o sentido, por exemplo, de Abraão levar seu filho Isaac até um lugar para sacrificá-lo, sendo que Deus depois deu um carneiro para Abraão sacrificar e cumprir a sua vontade? O sentido era mostrar que Abraão era alguém de fé verdadeira e que serviria para iniciar o povo de Deus, alguém que confiava, lá diz em Hebreus 11, que Deus iria prover o cordeiro para o sacrifício. Então, quando você entende o sentido é a confiança, o sentido é saber que Deus não vai deixar que aconteça o pior com você. Então a Bíblia está preocupada em nos mostrar o sentido das coisas. Mas às vezes você vê até mesmo em meio batista, quando ocorre alguma coisa que pode atrapalhar algumas lideranças, elas dizem assim, não, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas a Bíblia tem um princípio, tem o sentido que vai te orientar como entender aquilo. E às vezes as pessoas dizem, não diz nada, então a gente fica na nossa. Por quê? Por uma comodidade. Isso é o quê? Não é a mesma coisa que fazem aqueles que são criticados por aqueles que adoram a teologia da missão integral? É a mesma coisa. Então, só que é mais sofisticado, mas não deixa de ser a mesma coisa. Então, o que nós devemos fazer? Devemos ter autocrítica por nós mesmos, como Igreja Batista, olhar para nós e ver o que nós erramos e consertar, e temos que ajudar outros para que melhorem. Então a Bíblia, por exemplo, como estou dizendo no nosso primeiro tópico, que baseia as doutrinas batistas, ela é a nossa única regra de fé e prática. O que isso significa para nós evangélicos? Que nenhum profeta pode dar a você uma revelação maior do que já está na Bíblia. Nenhum profeta pode dizer alguma coisa que não está na Bíblia. Nenhum pastor pode inventar uma coisa para que você siga que não está na Bíblia. Nenhum que se intitula apóstolo poderá inventar uma regra para que você siga que não está na Bíblia. E o que significa também? Significa que você, como crente, tem obrigação de procurar na Bíblia entender qual é o sentido das coisas. E o sentido, muitas vezes, vai muito além do que está escrito. Porque você tem que, como eu já disse em outros vídeos, vejam depois no canal, você tem que analisar o contexto histórico, tem que analisar onde eles estavam. Todas aquelas coisas vão te dar uma noção melhor do que é o sentido das coisas na Bíblia. A Bíblia, em pouquíssimos casos, ela é literal. Em outros casos, você precisa, na verdade, analisar todo o contexto para entender. Digamos um caso que ela é literal. Os 10 mandamentos. Os 5 primeiros, às vezes as pessoas podem não entender muito bem, mas os 5 últimos são muito claros. Por exemplo, não matarás, e pronto, acabou. Não matarás, não furtarás, não mentirás, e é só isso. Não vamos discutir os outros, senão a gente vai estender demais. Mas é necessário que a gente pense que precisamos entender o sentido daquilo que nós não podemos analisar de imediato. O que não pode ser analisado de imediato, você tem que guardar no coração, meditar nas escrituras, investigar, ler o texto diversas vezes. Leia o texto o mesmo texto durante a semana inteira, até você conseguir entender o que aquele texto diz em oração e reflexão sobre a vontade de Deus.
Então a regra de conduta e fé para os batistas é a Bíblia Sagrada, é a única regra. Não existe palavra de pastor, não existe profecia de nenhum profeta de hoje, não existe nenhuma ideologia de pregadores de missão integral ou de missão sem integral, também não adianta, nada disso. O que nos interessa como regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Outro ponto que a introdução também trata de forma interessante é que a igreja para os batistas ela é formada por santos e ela é autônoma e democrática. Da onde se tira isso? Se tira da própria Escritura, do Novo Testamento. Nós vamos estudar isso com mais detalhes mais à frente, mas como hoje estou discutindo a introdução, não vou pegar os textos específicos com você, mas vou tratar sobre esse assunto. O que significa santos na Bíblia? Para algumas pessoas, algumas outras religiões, santo é aquele que alcança um certo grau de iluminação, como se fosse alguém muito especial para Deus, o melhor que as outras pessoas. Só que para a Bíblia isso não é verdade. A Bíblia nos mostra que um santo é aquele que é separado. A palavra santo tem exatamente essa conotação de separado, separado do mundo. A igreja, o termo igreja significa aqueles que são chamados para fora, que significa ao mesmo tempo também assembleia. Assembleia para resolver coisas de interesse do reino de Deus. Então, se você pensar assim, nós vamos entender que o crente, todo crente é um santo. Como isso? Todo crente é um santo se tem crentes que pecam? Ora, claro, tem crente que peca. Você também peca, nem por isso eu estou criticando você, não é verdade? Então, o crente não é perfeito. Santidade não é perfeição. Perfeição só Deus, só Jesus e só o Espírito Santo. Se você pensa em santidade como perfeição, ela nunca irá existir e nem nunca existiu nesse mundo salvo em Jesus Cristo. E a santidade como separação, ela ocorre para o crente quando ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Sendo Jesus o Senhor da sua vida, a Bíblia nos diz que todos aqueles que recebem a Jesus têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está lá em João capítulo 1, você vai encontrar isso logo nos primeiros versículos. Crer em Jesus nos torna filho de Deus. Quando nós estamos nesse mundo, nós somos criaturas de Deus, porque não aceitamos a vontade de Deus e muitas vezes agimos contra a vontade de Deus e intencionalmente, pior é isso. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, nós procuramos fazer a vontade de Deus, procuramos ser pessoas que sigam a vontade de Deus. Nessa situação, procurando seguir a vontade de Deus, nós nos separamos não só pelo ato, pela obra de seguir a vontade de Deus, mas também porque somos separados pelo próprio Cristo, que em seu nome nos salvou, ao nos substituir morrendo na cruz em nosso lugar. A cruz era para cada um de nós e Jesus nos substituiu. Isso significa santos, são aqueles que são separados do mundo para uma vida de servidão a Deus. Agora, no mundo em geral, as pessoas servem ao Deus desse século, ao próprio diabo, porque estão fora da vontade de Deus. Mas quando você escolhe servir a Deus, você se separa do mundo para servir a Deus, mesmo que você não seja perfeito. Alguém vai encontrar defeitos em mim, com certeza vai encontrar, e vai me acusar, vai falar qualquer coisa, e pode falar porque é verdade, eu tenho defeito mesmo. Eu não sou perfeito, você também não é. E aliás, quem fala às vezes mal de um crente é porque muitas vezes está com dor de cotovelo, tá? E é muito pior, uma pessoa muito pior do que aquele crente que ele está falando. Tome cuidado com quem fala mal de crente, que às vezes a gente o crente fulano foi mal falado em tal lugar. Vai procurar saber por que ele foi mal falado. Vai procurar entender por que ele foi mal falado antes de ficar dando esse testemunho bobo por aí.
Procure saber. Quando você for saber os detalhes, você vai ver que as coisas não são assim tão simples quanto dizem. Às vezes por trás de alguém que está com dor de cotovelo tem alguma coisa muito pior do que ela realmente está dizendo e ela não quer dizer, tá bom? Então tome cuidado com isso. Santidade é uma coisa, perfeição é outra. Agora, interessante também é que você, sendo santo, você também vai atrair o ódio do mundo. As pessoas não vão gostar de você. Você é separado deles. As pessoas costumam dizer assim: esse cara quer ser melhor que todo mundo, né? Não é assim uma das formas de demonstrarem ódio por alguém? Então pronto. Na verdade, quem é santo também vai ser desprezado pelo mundo. O mundo não vai gostar de você. Se ele gostar de você, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual de verdade. Aí sim, se todo mundo acha que você é uma pessoa maravilhosa, meu Deus, tome cuidado com essa pessoa. Eu procuro tomar muito cuidado. Tem algumas exceções que as pessoas realmente não são perfeitas, mas simplesmente são mais maleáveis, conseguem ter um jogo de cintura, só isso, mas não são perfeitas também. E muitas vezes alguns têm menos jogo de cintura e podem simplesmente incomodar a alguns e às vezes alguns interesses. E isso não é bom. Mas santo significa isso, ser separado. O próprio Jesus incomodou os escribas e fariseus e estes levaram Jesus à crucificação. Então, se falam mal de um crente, dizendo que ele não é santo, ora, se disseram que Jesus expulsava demônios por Beelzebu, então o que vão dizer dos servos dele? Então não se preocupe com isso. Vamos entender primeiro o que é santo. Santo, no nosso contexto da Igreja Batista, é isso. Outra coisa interessante, dentro desse princípio ainda que nos norteia, é a autonomia e a democracia. Ou seja, cada igreja batista é uma igreja em si, uma igreja naquele local. Quando você vê uma igreja batista, geralmente no nome dela está assim: Igreja Batista em tal lugar. Vamos supor que seja em São Paulo, Igreja Batista em São Paulo. E às vezes tem a ordem que aquela igreja foi fundada. A primeira, segunda Igreja Batista no Ceará, digamos. Primeira Igreja Batista no Ceará, digamos que seja isso. Nem sei se tem essa denominação, esse nome lá. Então porque a primeira igreja é fundada, depois tem uma segunda, uma terceira, às vezes tem lugares que tem até a quarta ou quinta, por aí vai, dependendo do tamanho do lugar. Então a Igreja Batista, nessa questão do nome em si, já indica que ela é uma igreja localizada. A Igreja de Cristo, ela tem que estar num lugar específico para que as pessoas se reúnam. Não existe esse negócio de igreja dispersa, igreja meio que universal, onde a pessoa é da igreja de qualquer forma. Não, porque se a igreja é universal, ela estaria na igreja em qualquer lugar que ela estivesse. E com isso, o que ocorre com algumas igrejas, elas acabam deixando de ser igrejas. As pessoas acabam deixando de frequentá-las, porque elas não pertencem a uma igreja local, elas pertencem a uma igreja universal. Não é verdade? E quando você gera essa questão da igreja, digamos assim, universal, né? Você está dando à pessoa a chance ruim de não se vincular ao corpo de Cristo. Ela está aqui, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está lá e não está vinculada em lugar nenhum, não está em comunhão com os irmãos de verdade. Então a igreja, ela é uma igreja realmente autônoma, ou seja, a igreja local ela não obedece a nenhuma outra igreja, ela obedece somente a si mesma e as outras igrejas simplesmente colaboram entre si. E além disso, ela é uma igreja localizada, ela não é uma igreja universal. Se você pegar vários textos bíblicos, eles se referem especificamente a uma igreja em um lugar específico. As cartas que nós temos de Paulo, ele sempre se refere aos romanos, né? As igrejas que estão em Roma, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está na Galácia e por aí vai. A igreja que está em Corinto, ou seja, a igreja é em algum lugar. Se a igreja não está, ela não é igreja. Então, se você pensa em não participar do corpo de Cristo e ainda assim ser igreja, você não é, porque você não está
junto com a igreja, tá bom? A igreja somos todos nós, as pessoas que fazem a parte do corpo de Cristo, mas quando estamos juntos em um lugar. Porque o ser humano não é só um ser espiritual, o ser humano também é um ser corporal. E como corpo, você precisa se aproximar de outros corpos para que possa ter uma comunhão completa como ser humano criado por Deus em corpo e espírito. Interessante também é que a igreja, além de ser formada por santos, ser uma igreja autônoma e localizada, ela também é uma igreja democrática. O que significa ser democrática? Observando o Novo Testamento, nós vamos estudar isso mais a fundo depois, observa-se que as decisões nas igrejas eram tomadas por votação. Votação não só dos apóstolos, mas também por votação dos irmãos. Então, eu não vou explicar muito isso aqui porque isso requer um pouquinho mais de detalhes dentro dos textos bíblicos, porque há muita polêmica quanto a isso em outras denominações. Mas havia decisões dos irmãos e esses irmãos eram toda a igreja votava, e é o que nos mostra o Novo Testamento. Vamos voltar a esse assunto depois. Eu quis só enfatizar os outros dois porque é necessário que fiquem bem claros. Mas essa questão da igreja democrática, da gestão democrática da igreja, é uma coisa muito característica dos batistas e dos congregacionais especificamente. Outras igrejas que têm uma gestão democrática, não posso dizer com certeza agora. Mas a maioria das igrejas tem uma gestão mais hierárquica, tá? Mas dentro da igreja batista e pelo menos a igreja congregacional também, são igrejas de gestão democrática. Nós votamos as coisas que decidimos e a nossa liderança cumpre o que é decidido nas assembleias de toda a igreja, tá? E outra coisa interessante que também não cabe discutir muito aqui é que a Igreja Batista é a favor da separação entre igreja e Estado. Ou seja, a igreja separada da igreja do Estado significa que a igreja não deve ter poder de império sobre as pessoas. Isso tem a ver com outra coisa que está mais embaixo, a total liberdade de consciência. Tem a ver com isso, ou seja, a igreja não pode ter poder de império para que possa coagir as pessoas ou perseguir pessoas para fazer pertencer ao seu corpo de modo geral, e a igreja tem que respeitar a liberdade das outras pessoas até de terem religiões contrárias ao evangelho, até disso, né? Então a gente respeita isso. A gente não quer ter poder de império sobre as pessoas nisso, mas a gente quer ter o direito e a liberdade de crer como cremos e de pregar a nossa mensagem. Nós cremos que as pessoas podem chegar ao nosso entendimento das Sagradas Escrituras através da pregação. Então isso tem a ver muito com a separação entre igreja e Estado e também tem a ver com a liberdade de consciência e de crença, tá? Que é um princípio batista. Observe nessa questão que na nossa Constituição Federal também tem algo nesse sentido. E em boa parte do mundo, nos Estados Unidos, o mundo cristão, especialmente os países mais desenvolvidos, que tiveram pelo menos no início, uma orientação protestante, e onde houve realmente liberdade, esses valores, que são valores protestantes e bíblicos, foram muito enfatizados e hoje estão querendo acabar com esses valores. Como já se diz pela internet, que vários autores, um deles um brasileiro, Olavo de Carvalho, diz que não há nenhuma sociedade justa sem religião e só o cristianismo pôde proporcionar o que nós temos hoje, dizer que a igreja, como igrejas em si, igrejas de um modo geral, o cristianismo atrapalhou a sociedade, é uma grande besteira, porque nós só chegamos até onde chegamos, e os países que chegaram até onde chegaram foi por uma orientação protestante de valorização do trabalho, valorização da economia familiar
e valorização propriamente do outro, onde conseguiram refletir sobre seus atos como patrões e como empregados e tentar ajudar um ou outro para que alguns erros fossem corrigidos com inspiração escriturística. Alguns erros foram cometidos por pessoas que não interpretaram direito a Bíblia, com certeza. E isso pode ocorrer, como está ocorrendo agora com essa teologia da missão integral, né, que está interpretando muito errado a Bíblia e levando a uma divisão entre a igreja correta, que é a missão integral, e a igreja errada, que não é. Tá? Então não vamos pensar nisso mais não. Então é isso que é interessante. Se você for ver Max Weber também, um sociólogo, ele trata sobre isso no seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Mostra isso, que realmente o protestantismo levou as sociedades a crescerem, a estarem onde estão. Então, se nós estamos onde estamos, não vamos dizer estamos por causa da ciência, é mentira, estamos por causa do cristianismo, tá bom? Essa história de que estamos por causa da ciência, até a ciência como ela é hoje, ela é resultado do próprio cristianismo, tá? Porque não ocorreu assim como é hoje em outros lugares do mundo. Ela é hoje como resultado do cristianismo também, tá bom? Então vamos entender que o protestantismo e esses princípios que nós estamos citando aqui são princípios de progresso para a própria humanidade, além de ser o manual da nossa vida que Deus deu através da Bíblia. Todo ser humano que se guiar pelos caminhos da Bíblia, por uma doutrina bíblica, ele será bem-aventurado, ele será feliz. E por fim, ainda tem mais uma. Podemos dizer que os batistas prezam pela responsabilidade do indivíduo, ou seja, não vai ter um pastor que vai botar a mão na sua cabeça, vai orar e vai perdoar seus pecados. Não existe isso. Não vai ter alguém para quem você conte os seus problemas e que ore e que resolva isso. Não. O responsável por isso é você. Se uma pessoa morrer e outra fizer uma cerimônia, uma reza ou isso ou aquilo, não vai adiantar nada, porque o responsável pela alma dele era aquele que morreu. Eu sou responsável pela minha alma, você é responsável pela sua alma. Isso a Bíblia nos ensina, vamos ver mais na frente quando continuarmos o curso. Então, se somos responsáveis pela nossa alma e se temos liberdade de consciência e de crença e se podemos ser a Igreja de Cristo formada por santos, ou seja, separados, olha, tudo tem uma coerência. Então nós temos que servir a Jesus de forma correta, com responsabilidade. Não podemos esperar que alguém faça algum tipo de unção sobre nós, ou jogue algum tipo de água ou qualquer coisa e venha nos abençoar. Não, o responsável da nossa vida espiritual primeiramente somos nós. Temos sim pastores, temos diáconos, mas o que eles fazem? O dever deles é ser irmãos, tanto quanto os outros, sem nenhuma orientação de hierarquia superior e que venham ajudar os outros. Um pastor, ele só é pastor na medida em que ele serve a sua igreja, dando uma boa orientação bíblica para que a igreja cresça em sabedoria na palavra de Deus. Quando um pastor ensina mal a palavra ou leva a igreja a se desviar do caminho de Deus, este não é um bom pastor. Então vamos entender bem isso, tá? O indivíduo, ele é responsável por si mesmo. Se o teu pastor ensina errado e você aceita, mesmo sabendo que está errado, o problema é seu, não é dele. Você que está errado, né? Preste atenção. Se você é responsável por você perante Deus e você continua seguindo uma doutrina errada, você que é o responsável. Você que tem que mudar isso. Ou você sai ou conversa com o seu pastor. Você tem que mudar essa coisa que está errada. Não esperar que seu pastor mude por você, porque o responsável por tudo é você. Quando você aceita Jesus, ninguém pode aceitar Jesus por você. Você é que tem que aceitar, você é que tem que tomar a decisão.
Então por que você vai achar que outra pessoa vai ser responsável por você? Ou como era lá no tempo de Lutero, pagar alguma coisa para que sua alma seja elevada de algum lugar? Não pode acontecer isso. Isso não acontece biblicamente e nós vamos estudar. Lembre-se, estamos apenas na introdução. E por fim, os batistas também prezam por autenticidade e apostolicidade das igrejas. O que significa isso? Significa que as igrejas que surgem, mesmo após o período neotestamentário, elas são igrejas verdadeiras, né? Algumas igrejas, geralmente são seitas, costumam dizer que só elas são a igreja de Cristo. Só elas são a única igreja de Cristo. Isso, quando diz isso, já está cometendo um erro, porque, como já falamos, a igreja é local. Então, se a igreja é local, não pode haver uma única igreja, existem várias igrejas. E entendemos também, como batistas, entendemos ainda que mesmo igrejas que sigam alguma orientação um pouco diferente da nossa, também são igrejas de Cristo. Existem alguns princípios fundamentais que podemos falar numa próxima aula, que mostram que aqueles que seguem aquelas doutrinas são uma igreja de Cristo. E existem outros princípios que nós vamos ver durante o decorrer das nossas lições, que uma igreja pode seguir e a outra seguir diferente e continuarem sendo igrejas de Cristo, tá bom? Por exemplo, a doutrina do Espírito Santo. Não vamos entrar em detalhes, mas os batistas têm uma orientação contra a doutrina do Espírito Santo. Digamos, a Assembleia de Deus tem outra interpretação, mas isso não torna a Assembleia de Deus menos crente do que os batistas. Pelo contrário, é apenas uma questão de entendimento das Escrituras, que às vezes alguns levam de forma radical. Eu não mudo a minha forma de crer, porque eu sei que é o que a Bíblia diz. Agora, acho que o assembleiano também tem o direito o quê? De liberdade, de consciência, para que ele possa decidir o que ele quer seguir. Entende como é que é a coisa? Nós cremos de uma forma e nós não vamos entrar na sua igreja para mudar a sua igreja. Se você quer ver a sua igreja melhor, que ela seja mais fiel ao que ela crê. Até porque a doutrina do Espírito Santo, sendo você pentecostal ou tradicional, não torna você um apóstata, um menos crente. Alguns entram por um caminho de condenar aqueles que não creem nessa visão mais de manifestação do Espírito, mas creem que o Espírito ele está presente. Então eles condenam as pessoas que creem que o Espírito é calmo, que ele é presente. Não caia nessa história também. São coisas diferentes. Vamos analisar com calma. Então eu falei Assembleia de Deus, mas poderia citar uma igreja que nem tem nome, né? Eu falei Assembleia de Deus, que é uma igreja muito famosa, uma igreja séria até. Poderia citar a Igreja das Três Cobrinhas de não sei aonde, entendeu? Tem uns nomes estranhos. Pode ser uma igreja séria também, por que não? Então nós, como batistas, nós prezamos por isso, que as igrejas elas têm apostolicidade e na verdade elas também são autênticas na medida que elas seguem as Escrituras. Se elas seguirem o que está na Bíblia, elas são autênticas, são verdadeiras. Nós não somos a única igreja, nós não somos a única opção de igreja, nós não somos a única igreja certa, porque quando disserem isso, pode acreditar, é uma doutrina errada. E por isso eu fiquei tão indignado quando vi o teólogo lá da Missão Integral dizendo que o movimento evangélico brasileiro vai cair. Ora, não vai. Como ele pode dizer isso? Como ele pode se julgar a única interpretação teológica superior? Não pode, tá? Temos coisas que divergimos e temos coisas que convergimos. Então, naquilo que convergimos, podemos perceber os que são verdadeiramente crentes. E naquilo em que divergimos, cada um fica na sua igreja, tá bom? Então é assim que a gente age, respeitando a consciência do outro e não querendo que ele caia, como esse teólogo da Missão Integral nos falou, que foi uma infelicidade muito grande dele para ser bonzinho no que eu estou dizendo. Então, resumindo, é isso, tá? Como introdução, tá lá no site batistas.com, você vai encontrar
que os 6 princípios que regem a nossa doutrina de um modo geral são que a Bíblia é a única regra de fé e prática, que a igreja é formada por santos, é uma entidade autônoma e de governo democrático, que há uma separação entre igreja e Estado, e deve haver, por uma questão de que a igreja não deve interferir policiando as pessoas, né? E muito menos ter poder de império sobre essas pessoas, e que a Igreja Batista acredita na absoluta liberdade de consciência, mesmo para acreditar no que é contrário ao que eu acredito, e que nós sabemos que o indivíduo tem responsabilidade pessoal perante Deus, e que a autenticidade e a apostolicidade das igrejas baseia-se em servir a Deus conforme diz as Sagradas Escrituras. Então esse é o apanhado que eu tenho para fazer para vocês hoje, a nossa lição de hoje sobre doutrinas batistas. Que Deus te abençoe, que você seja rica e abundantemente abençoado por Deus, e que muitas coisas possam ocorrer na sua vida para a honra e glória do nome de Jesus. Espero que você esteja aprendendo, esteja sendo abençoado, que você, a partir dos comentários que eu estou fazendo aqui, mesmo que você não seja um batista, possa entender melhor a doutrina da sua igreja. E entendendo melhor a doutrina da sua igreja, você será o melhor crente, tá bom? Então que Deus te abençoe e que volte a estar conosco em abibliavocê.com.br. Não deixe de comentar, compartilhar, curtir e divulgar a palavra de Deus através desse vídeo. Fique com Deus. Faça sua parte na propagação da palavra de Deus. Curta, compartilhe, comente.